noite a todos. Sim, vai acontecer. Pela primeira vez vou ser eu a moderar, por isso vou já pedir desculpa pelo caos que vai ser este episódio. Antes de mais, gostaria de agradecer aos patronos e patronas e convidar quem nos segue a apoiar o podcast em patreon.com/vff1. E podem também seguir o podcast no Instagram e no Twitter, ou juntarem-se aos grupos do WhatsApp do podcast, que inclui Fórmula 1, Rally, futebol, tudo o que quiserem. E também relembrar que na quinta-feira vamos ter o podcast, vamos falar de fundo, o mais geral, menos elitista, que este segunda-feira, que dá às 21 horas de Portugal Continental no YouTube, ou menos uma hora, caso sejam o Pedro Filipe. Aqui comigo tenho o prazer de ter o melhor de nós todos, a enciclopédia, uma das grandes enciclopédias da Fórmula 1 em Portugal, o Luke Skywalker da nossa comunidade, o João Amaral. Infelizmente, também tenho o Darth Vader, que é o Alexandre. Boa noite aos dois, obrigado por terem vindo. Quer dizer, obrigado, João. O Alex nem tanto. O Miguel Gonçalves já está aqui connosco. Desejar uma boa noite da Box de Alcabides. Que seja um excelente debrief com o aperitivo de uma das minhas pistas favoritas, Suzuka. Peço imensa desculpa, duvido que seja um excelente debrief comigo a moderar, mas pronto. O Sérgio deseja boa noite a todos, a ver se o painel está à altura de comentar a entrada do Yuki na Red Bull, ou se não veem isso com bons olhos. É preferível não comentar estas bocas do Sérgio. Luís Tiago Martins, boas, my friend. Ele hoje nem Lancia, nem McLaren, nem nada. Ele, presumo que seja eu. Não, eu hoje decidi vir sem nada no fundo, para não ter fotos para me esconder. Vou enfrentar o Alexandre, principalmente, olhos nos olhos, sem a ajuda do meu querido Lancia, nem da minha McLaren. O Pedro Macieira deseja boa noite a todos. O André Rebelo também. E o Carlos Lopes também se junta a nós a desejar boa noite. Portanto, hoje o tema foi-nos dado pelo João Salviano, que eu vou ler aqui. É um tema único. Porque é que o Guilherme, sendo fã da McLaren, demonstra que não pesca nada disto? Tendo em consideração este tema, Alexandre, tens alguma coisa a dizer? Pronto, tem a dizer que não ligou o som, é isso. É de propósito. Claro, pá. Não, e continua em mute. Continua em mute. Por isso, isto parece aqueles noticiários dos anos 80 em que agora que já chamei nomes ao Guilherme, mas e ninguém pôde ouvir. Boa noite a todos. Obrigado pelo elogio do Darth Vader. É um prazer estar aqui com o João Amaral. Eu já tinha visto um porco andar de bicicleta, mas agora desde que tu moderas isto, já acredito em tudo. E acredito profundamente que vais fazer um trabalho, digamos, decente. Portanto, não é por acaso que meteram aqui um colosso como o Amaral, que é para ver se salvamos alguma coisa disto. E eu prometi a Nossa Senhora de Fátima que ia tentar moderar a minha vontade de continuar o teu bullying comigo. E não acho que estejas a salvo, porque o Amaral simplesmente vai dar um bullying com mais classe, é só isso. Sim. É ser igual. Sim, eu ouvi aqui de casa, ouvi uma faca a ser afiada. Por isso eu presumo que tenha sido a tua, João. Foi, sim, claramente, sim. O jogo de facas da SMEG já está preparado para isso. Portanto, eu estava, obviamente, a brincar. O tema único não é o facto de eu ser fã da McLaren não buscar nada, porque aqui a McLaren não tem nada a ver com isso, eu simplesmente não pesco nada. Não precisas de repetir as coisas. Ser fã da McLaren não pescar nada já é mais ou menos um sinónimo. Pois, eu prefiro não comentar, não quero perder o rumo deste podcast. Nós somos todos profissionais, por isso eu gostaria de manter esse nível de profissionalismo, se faz favor. Portanto, vamos começar com os temas reais para esta semana. Vamos falar da troca agora oficial do Tsunoda com o Lawson. O Alexandre e eu já falámos com o Pedro Filipe na semana passada sobre este tema, quando ainda era um rumor pós-Grande Prémio da China.
foi confirmado no final da semana passada e agora, João, tendo em consideração que já ouvi a opinião errada do Alexandre, queria saber qual é que é a tua opinião em relação a esta troca. Olá, Guilherme, boa noite. Olá, Alexandre, olá a todos que nos seguem. Eu quero começar por dizer que a pressão está alta, isto é espetacular. Portanto, eu acho que o afiar da faca foram esses elogios todos, que é para agora ser sempre a malhar. É aquele gajo que entra em campo e leva logo uma sarrafada à primeira vez, toca na bola, que é para pô-lo logo com dono. Gosto disso. É bom estar de volta Vamos Falar de Fundo. É bom estar de volta à conversa convosco. E acho piada falarmos do Tsunoda e do Lawson depois de termos estado aqui uns bons 5 minutos a falar de bullying. Portanto, eu acho que tens qualquer coisa em comum com os pilotos da Red Bull, que é, de facto, esse bullying, no teu caso, do Alexandre e do Pedro Filipe, os pilotos da Red Bull, do Helmut Marko e de todos os demais habitantes do planeta que olham para as prestações deles. Quer dizer, sim, eu sei que vocês falaram, eu ouvi o que vocês disseram, andávamos todos mais ou menos à espera disto. Eu acho que até o Lawson estava à espera disto, por muito que tenha gostado de admitir. Não sei exatamente rotular esta mudança, consigo perceber os dois lados da equação, ou seja, consigo perceber porque é que mudam tão depressa, tão cedo. Acho que 2 corridas é de menos para qualquer piloto, mais a mais uma pista que ele não conhecia. Vocês falaram sobre isso, falámos sobre isso na emissão do Grande Prémio da China, quer antes, quer depois da corrida. Esta será a primeira pista que o Lawson se sente verdadeiramente à vontade e, portanto, seria porventura mais lógico esperar mais esta corrida. Também consigo perceber o argumento dado pelo Horner e pela própria Red Bull, ou seja, eles precisam de um piloto que os ajude a desenvolver o carro, e a experiência do Lawson, desse ponto de vista, é muito inferior à do Tsunoda. O Tsunoda, obviamente, conhece bem a pista, considerando que é a pista do país natal dele, onde ele está bem. Portanto, desse ponto de vista, o Lawson não teria também uma vantagem. Conseguindo perceber tudo isso, há aqui uma coisa que eu acho que tem passado um bocadinho entre os pingos de chuva, que tem sido dita, mas não suficientemente enfatizada para mim. É que é lógico tudo aquilo que o Horner disse, é lógico aquilo que o Helmut Marko disse, é lógico que o Tsunoda tem mais experiência, que pode ajudar a desenvolver o carro mais depressa, porque o carro é, obviamente e objetivamente, difícil de conduzir, independentemente do Verstappen fazer com ele aquilo que faz geralmente com os carros que conduz, na realidade, em sim racing, que é pô-lo lá à frente e andar lá em cima. Mas isso tudo já era verdade quando eles decidiram assinar com o Lawson para 2025. Ou seja, eu acho que é o Helmut Marko que vem dizer que o Tsunoda está na forma da vida dele e que é um tipo altamente maduro e racional e adulto. E a minha pergunta é sempre a mesma, mas ele tornou-se tudo isso desde setembro, outubro até agora, porque em setembro, outubro era uma criança, quando eles tiveram que optar entre os dois. O Tsunoda era um atrasado mental, uma criança que atirava os brinquedos para fora do berço, e o Lawson era o pináculo da serenidade, da experiência de tudo isso. Não, quer dizer, isto é uma maneira de fazer um bocadinho de spin e de não dizer aquilo que me parece relativamente óbvio, que nós dissemos aqui mais do que uma vez, nestes meses todos que nos separam desde setembro, outubro, que é a Red Bull cometeu um erro, mais um. É verdade que não é fácil escolher um piloto para o segundo carro da Red Bull, é verdade que o segundo carro da Red Bull é, porventura, o pior carro em que qualquer piloto de Fórmula 1 pode estar, por várias razões. Não é tanto porque o carro seja desenhado para o Max Verstappen, eu gosto sempre desse argumento que o carro é desenhado para aquele piloto, porque se estão a referir-se ao banco, sim, os bancos são desenhados para o traseiro de cada piloto, mas estão a referir-se à parte da engenharia e não percebendo eu nada de engenharia, ao contrário de vocês os dois. Aliás, isso era um bom tema para hoje, era pôr-vos a discutir engenharia, aerodinâmica, termodinâmica, hidrodinâmica e coisas do género. Enfim, não sendo o carro, não percebendo nada de engenharia, o carro não é desenhado para o Max Verstappen, o carro é desenhado para ser a coisa mais rápida que pode ser sobre o asfalto. Depois, a forma como ele é desenvolvido ao longo do ano depende muito do input que cada piloto dá, e é normal que aquela equipa dê mais importância ao input de um piloto que é 4 vezes campeão do mundo e que é capaz de tirar água das pedras, do que a um segundo piloto que, de modo geral, tem sido pessoas miúdos e inexperientes, ou mesmo quando chegou lá um piloto experiente como o Sérgio Pérez, que conseguiu fazer, apesar de tudo, melhores resultados que os seus antecessores, nunca foi capaz de se adaptar à forma como o carro, à evolução que o carro seguiu no seu acerto. E aí sim o carro já é desenhado para o Verstappen, ou seja, parece-me que é mais ou menos óbvio que nenhum daqueles pilotos que esteve ao lado dele até hoje, tirando porventura o Daniel Ricciardo no primeiro ano, ou no ano em que eles estiveram lado a lado, no ano e meio que eles estiveram lado a lado, conseguiu viver com aquelas características que o setup do carro acaba por adquirir depois do Max Verstappen fazer o seu trabalho de tempero do chassi e das 4 rodas. Portanto,
nenhum piloto tem conseguido tirar aquela performance. É um carro muito difícil de conduzir por causa disso, porque estão ao lado de um tipo que é, já o dissemos várias vezes e acho que é mais ou menos óbvio e objetivo mesmo para quem não gosta dele, um colosso da condução, é porventura o piloto que está mais em forma na grelha de partida, porque tem a motivação em alta para além do talento natural que tem. Tudo isso faz aquele carro francamente difícil de conduzir, mas depois junta-se a isto a filosofia Red Bull, certo? Não estamos a falar provavelmente de uma casa harmoniosa em que há consultas de aconselhamento. Eu lembro quando a Google começou a ser notícia como empregador, eu vivia cheio de inveja das pessoas que trabalhavam na Google porque eles tinham escorregas e salas de jogos e consolas e essas coisas todas. E eu acho, sem querer mentir, que a Red Bull não é exatamente esse ambiente seguro e alegre para os pilotos, designadamente para os segundos pilotos. Dito isto, e tentando responder à tua pergunta e não monopolizar todo o podcast de hoje, perceber porque é que os mudaram, acho que é, apesar de tudo, uma certa dose de injustiça para o Liam Lawson, que não deixou de saber conduzir e gostava de salientar isso. O Lawson pode não ser o piloto certo para o segundo Red Bull, mas também não se transformou num calhau com olhos por estas duas corridas francamente más que fez. Acho que pior do que o Lawson esteve a Red Bull na decisão dos pilotos para 2025, nem que seja por terem despedido o Sérgio Pérez, que de facto não estava a conseguir nada, mas quer dizer, o Lawson também não conseguiu, portanto, também desse ponto de vista é uma decisão errada. E não quero falar ainda do Tsunoda porque temos uma hora para preencher e, como já perceberam, eu venho cheio de palavras para debitar. É sempre bom ouvir que estás com vontade de falar, João, porque é sempre um prazer ouvir-te. Ao contrário de ti, Alexandre, achas que aqui o culpado é mais o Liam Lawson, a prestação do Liam Lawson? Foi um erro de casting da Red Bull ou achas que é uma junção de ambos os fatores? Eu acho que, acima de tudo, é estranho, como Obrigado, o Amaral Alexandre. disse. Pronto, vamos passar para o próximo tema. Sim, desculpa, Alexandre. Desculpa. Tiveste quase que meteu graça. Mais do que é que o Lawson fez ou não, e para não repetir o que o Amaral disse bem, já há várias coisas que eu estou de acordo, porque o Tsunoda não foi os últimos 2 grandes prémios que fizeram a diferença, nem o Lawson desaprendeu a conduzir nos últimos 2. É que é sempre impressionante ver, e eu dei-me ao trabalho de preparar isto, ao contrário do que tu fizeste, Guilherme, estás a ler só de um Word, porque não tens coragem de improvisar, mas eu preparei isto de outra forma e fui ver como é que eles deram, como é que foi dado impulso ao Lawson, e podemos ver nas redes sociais a maravilha de cuidado que eles tiveram em proteger o Lawson ao longo destas 2 corridas e destes rumores todos. Obviamente eu estou a ser irónico. E é muito estranho como é que uma corporação como a Red Bull, que na prática esta marca é uma empresa de marketing, porque é que faz isto desta forma e não protege um dos seus pilotos, em que no mínimo podia dizer qualquer coisa do agradecemos e tal, não correu bem, vamos... Não. Obviamente que aqueles rumores saem cá para fora não devem ter sido, certamente, não foi por acaso que alguém descobriu. Ao fim dos grandes prémios, provavelmente o teu ídolo mexicano está neste momento em algum sítio a sorrir com a margarita na mão, a pensar, ainda bem que me mandaram embora e me pagaram o contrato, e parece tudo muito estranho porque é que esta decisão não foi tomada na pré-época. Aliás, alguns de nós sempre defenderam que se era por lógica, devia ser o pequeno japonês a ir para a Red Bull. E, portanto, como é que o Lawson tinha imenso potencial e era fenomenal, de um momento para o outro sai. E não há nada a proteger o piloto, não há nenhuma explicação. Depois há este post nas redes sociais do Lawson muito, muito emocional, com o trabalho de quando andava na primária a dizer que ele queria ser piloto de Fórmula 1. E atenção, que ele mesmo que nunca mais pilotasse na vida já conseguiu atingir um sonho que todos nós tínhamos e nenhum de nós conseguiu. E parece que é tudo assim, numa equipa que supostamente luta pelo campeonato, parece que é tudo assim, mais uma vez, um bocado de humores e que as coisas não são baseadas em decisões racionais. Isso faz muita confusão. Eles próprios muitas vezes relembram que isto é um negócio e do imenso esforço que fazem, e depois parece que nas coisas mais simples se esquecem de coisas básicas.
não é que eu não... Acho que o Lawson também, se calhar, algumas coisas disse a época passada. Agora, ia sentir-se melhor se não as dissesse. Mas é tudo muito estranho. Bom comentário do Salviano. Sim, mas eu não vou ler. E parece que as pessoas são pilotos da Red Bull em benefício comum e não há palavras a proteger pilotos que provavelmente têm contrato e vão continuar a pilotar para eles como se nada fosse. É só isso que é muito estranho de uma empresa que tem provavelmente um dos melhores marketings do mundo. Portanto, deixa-me sempre aquela agulha aí para responder ao desafio do Amaral, de não falarmos já do pequeno japonês, que eu acho que há muitas coisas interessantes a dizer. E depois eu até me vou socorrer da ajuda do Amaral para algumas coisas. O Sérgio está exatamente a dizer isso, mas pá, se fôssemos por comentários parvos de pilotos de Fórmula 1, metade do grid ao longo destes anos não tinha corrido. Portanto, vamos lá. Pá, é só. E eu acho muito estranho como é que o Horner, que sempre pareceu que era o que menos queria falar do Tsunoda, com certeza foi arrastado para uma solução destas. Pá, não, é só estranho como é que estas coisas acontecem, depois como é que deixam passar não sei quantos dias com comentários. Parece que é tudo feito ao contrário para enxovalhar mais um piloto da canteira deles, as coisas acontecer. Pá, não faz sentido nenhum. É só estranho. E acho que eu, se fosse, por exemplo, o patrocinador da Red Bull, não achava graça a isto. As pessoas podem dizer que dá visibilidade. Eu acho que este é o tipo de visibilidade que, se eu fosse o responsável de uma marca, não queria nada que ter para, se fosse patrocinador. Sim, aliás, relacionado com este tema, o Diogo Louro menciona, diz que o carro está desenhado para o Verstappen e o próprio tira o máximo dele, é um facto. E antes também perguntou se existia uma maldição do segundo piloto na Red Bull ou se era erro de casting do Christian Horner e só para lembrar que o Pérez já foi vice-campeão no Red Bull, só para lembrar disso. Eu tenho duas respostas ao Diogo Louro. Uma era esta que o Alexandre acabou de dar. O carro é desenhado para o Verstappen. Quando eles estão a desenhar o carro e as características do carro, telefonam ao Verstappen para saber exatamente o que é que ele quer. É a única equipa de Fórmula 1, aliás, que fez isto na história, nos 76 anos de história. Segundo, é que a maldição para o segundo carro da Red Bull tem 2 nomes. Aliás, na realidade tem 3. Um é Max, o outro é Emilian e o outro é Verstappen. Quer dizer, é relativamente normal e isso já aconteceu com mais pilotos e com mais equipas. Neste caso concreto está a acontecer de forma muito notória com o Verstappen. Deixa-me só aproveitar ter roubado aqui um bocadinho o espaço para corrigir uma coisa que eu disse e agradecer ao Paulo Monteiro. De facto, o Verstappen e o Ricardo foram companheiros de equipa 2 anos e meio, desde o Grande Prémio de Espanha de 2016 até ao fim de 2018. Eu confesso-vos que os últimos anos são assim uma bola de mistura na minha cabeça. Tirando aqueles que têm um bocadinho mais de competição, como foi o caso de 2021, como espero que seja o caso deste, e o ano passado teve momentos. Mas quer dizer, concordo obviamente com tudo o que o Alexandre disse, concordo que é um erro tremendo de gestão, como já tinha dito. Não tenho a certeza absoluta sobre a parte do posicionamento de marketing da equipa, porque eles também têm muitos patrocinadores, mas o patrocinador principal é a marca da casa. E quando nós estamos a falar nisto, estamos a falar de Red Bull e de Red Bull e Red Bull. Os outros vão passando um bocadinho ao lado da coisa e, portanto, desse ponto de vista, talvez não seja assim tão mau marketing, ainda que seja um erro. Portanto, qualquer coisa que façam disto é spin, não é uma boa atitude. Podem tentar defender-se por aí. Não tenho dúvida disso. E a Red Bull, historicamente, também sempre vendeu mais a ideia do primeiro piloto do que propriamente o segundo. Vimos com o Vettel sobre o Weber, sim, o quer Ricciardo, quando chegou... O Weber tinha uma dupla mais ou menos equilibrada, apesar de tudo, não entendo em termos de marketing, mais marketing também. Sim, porque o Vettel era o menino querido do Marco e do Horner, e o Weber, como ele próprio dizia, não estava mal para um segundo piloto. Mas quer dizer, chegaram até ao fim de 2010 os dois a poder ser campeões do mundo, mais o Weber até do que o Vettel, que foi assim um long shot. E depois com o Ricardo ele deve ter sentido o mesmo que o Weber sentiu, não sei se por ser australiano, se não, e se calhar é por isso que o Lawson também não se dá bem, como é dos antípodas, os tipos têm ali um problema com os pilotos da Oceania. Talvez desse ponto de vista o Tsunoda seja a escolha certa. Mas há outras coisas que também são, e agora mudando, desculpa lá, Guilherme, estar aqui a fazer a mudança de chip já para sim, alguém tem que fazer a moderação, não é? Não estou a moderar nada, eu sou imoderável, no fundo, é só isso que eu estou. Eu disse que não era boa ideia vir para aqui botar faladura.
Mas falando do pequeno grande japonês, há coisas que são contagiosas, porque o Alexandre disse ali, que, como disse... Espera, mas eu West já Ham. ia lá. Ias lá? Então vai lá, então vai lá. Não, deixa estar, não acrescentas nada, deixa o Amaral falar. Vá lá, atira-te, vamos a isso. Eu só queria. É que na semana passada disse, e era uma pergunta que eu vos queria fazer, mas eu na semana passada o Pedro Filipe perguntou se com o Tsunoda se os resultados iam melhorar. Eu disse perentoriamente que não. E queria-vos Tu disseste perguntar... que ias nadar no Tejo caso não tivesses razão. Essa parte não me lembro. Se calhar deu-me um treco a meio do podcast contigo e com o Pedro. Mas a minha lógica era que eu vejo esta situação do segundo carro da Red Bull um bocado como aconteceu com o Schumacher entre 94 e 98, em que ele conseguia ser campeão do mundo, ganhar corridas, enquanto que os seus colegas de equipa não conseguiam fazer nada. Eu vi o Alexandre... Calharam corridas, já te disse a mesma coisa a semana passada. O Johnny Herbert ganhou 2 corridas, sendo que em ambas o Schumacher não acabou. Continuando. Em ambas, em boa verdade, não acabou porque levou com o Damon Hill em cima. Portanto, eu acho que ele era sim, exato, foi um complô. Por isso, mas queria perguntar-vos se acham que os resultados vão melhorar agora com o Tsunoda, e o que é que para vocês seria um resultado que poderia ser considerado uma vitória para a Red Bull, tendo em conta esta troca. E também aproveito e leio o comentário do Luís Tiago Martins, que diz que, por outro lado, se calhar faz sentido mudar já para esta pista, ou seja, Suzuka, pois como o Tsunoda conhece bem, se calhar é a melhor pista para ele se habituar ao carro e à equipa. Agora vou chegar neste silêncio. Então. Isso, assim. Manda ver, Alexandre. Esse sou eu. É que o moderador esqueceu-se de dizer. Não, ele disse. Eu é que falei por cima. Estou-lhe a dificultar a vida. E tal como já disse, acho que o que é expectável é ver pelo menos uma prestação melhor do Tsunoda e aproximar mais o que é o Red Bull, que não sabemos se é o terceiro, se é o quarto carro do plantel, e realmente percebermos, porque tal como dissemos na semana passada, nem o Red Bull é assim tão mau como parece a prestação do Lawson, e agora que se calhar vamos começar a conseguir ver qual é que é a diferença com o Max logo em cima. Mas eu acho que vai ser divertidíssimo. Estamos todos frisados na ripada que o Lawson levou, e eu também gostava de festejar um bocadinho o pequeno japonês primeiro. Na realidade, nunca tivemos um japonês numa equipa de topo. Okay? O Sato, Kobayashi, já não me lembro do nome do senhor. Não sei se podíamos considerar que eram equipas de topo. Pela primeira vez, vamos ter um piloto japonês numa equipa de topo num país e em fãs que são apaixonados pela Fórmula 1 e vão poder ter, por muitos pilotos de Fórmula 1 que nós já aqui falámos com nomes absolutamente fenomenais, a verdade é que eu acho que é a primeira vez que temos um piloto numa equipa de topo. Pode o carro não ser, se calhar, o topo este ano, mas a equipa é certamente de topo em termos de condições. Vamos dar a oportunidade a um piloto que em 3 anos teve uma evolução fenomenal e ele foi dos que no primeiro ano dizia que, se calhar, o que fizeram agora ao Lawson podia-lhe ter acontecido a ele. E, portanto, e também vai numa lógica, porque aqui, a certa altura, parece que a equipa B da Red Bull perdeu a lógica de para que é que servia a equipa B. Porque a equipa B, ao início, eu recordo, e alguns dos pilotos que lá passaram, eram para iniciar a carreira. E a certa altura, na sua compreensível loucura por resultados, a equipa B deixou de ser a equipa B para descobrir jovens talentos ou para colocar os pilotos da academia para passar a ser uma equipa que competia como os outros. Não me parece que nem o Tsunoda, e muito menos o Ricciardo, eram de certeza pilotos a começar a carreira. E, portanto, se calhar aqui a equipa volta a ter a lógica para a qual, no início, a marca disse que tinha sido concebida. Agora, aquilo muda quando eles entenderem. Eu acho que estamos a festejar pouco o fato do Tsunoda ir ter, finalmente, uma hipótese
seja fácil de conduzir o carro, difícil de conduzir o carro. E de certeza que eu consigo dizer 3 ou 4 e o Amaral consegue dizer 10 vezes mais do que eu, carros que foram essencialmente desenhados para ser conduzidos pelo primeiro piloto da equipa. Pá, e sabes o que é que se quer dizer? É a vida. Portanto, e o Tsunoda agora tem uma hipótese, vai ter que meter os pezinhos, e é literalmente os pezinhos que ele calça para aí o 35, à vida. Vamos passar a ver o banquinho que agora tem que ser decorado com as cores só da Red Bull e já não restos patrocinadores para ele subir para o carro. Pá, e ninguém pensa se calhar no divertido. Ele deve estar super motivado para mostrar o serviço, especialmente a começar na casa dele, e acho que nem os comentários todos sobre os patrocinadores e mais alguma coisa. Acho que não é de todo o que a Red Bull se preocupa com o dinheiro para fazer isto. Alguém super motivado, numa pista que conhece bem, para começar uma carreira num carro novo. Vocês sabem que eu costumo ser sempre a brincar, que olho muito para a cara dos pilotos quando eles estão a dar o feedback do Grande Prémio. Pá, eu acho que o Tsunoda deve ser dos pilotos mais motivados para este novo Grande Prémio. Se calhar também está assim, também está um bocadinho como tu estás hoje a moderar, deve estar assim um bocadinho para o molhado na parte de baixo do fato de competição. Pá, no entanto, é muito mais fixe estar lá no lugar dele e ter uma oportunidade do que não estar. E tenho a ideia que o Tsunoda mostrou, especialmente no último ano e no início deste, ele está mais do que preparado para fazer uma tentativa forte a assegurar aquele lugar. João. Eu diria que o Tsunoda tem uma vantagem sobre o Guilherme em relação a essa parte da umidade na parte inferior do corpo, que é que ele deixou as fraldas há pouco tempo, não é? O Guilherme, apesar de tudo, já as deixou há mais tempo, de modo que ele ainda sabe controlar a piscina. A ver, em relação ao Tsunoda, sim, é de verdade tudo isso que tu dizes, mas há ali um vírus que se propaga, porque o Lawson perde muito, e alguém disse isso aqui mais uma vez, eu não sei se foi o STM, se foi o Luís Tiago Martins, se foste tu mesmo, Alexandre. O Lawson também perde porque andou aí feito garganeiro, chegou à Fórmula 1, eu não quero saber de quem está no carro ao lado, isto é tudo meu, e eu tenho que dizer isto também, porque é um espaço de alguma liberdade em que posso dar a minha opinião, ao contrário do que acontece em minha casa quando não estou no podcast. Quer dizer, eu não tenho simpatia nenhuma pelo Lawson, desse ponto de vista, naquilo que é simpatia, empatia pelo piloto, não é o talento que ele tem ou não tem, é a simpatia pela personalidade, nenhuma. Mas tenho alguma pena dele, porque de facto o homem foi enxovalhado e foi tratado como uma bola de bowling desde o início do campeonato. E o Tsunoda, que de facto é esse colosso da maturidade desde que o campeonato começou e o Lawson se sentou no Red Bull, a primeira coisa que disse depois de ter assinado pela Red Bull foi: eu quero um pódio no Japão, o que é uma prova de maturidade tremenda e de fazer o contrário do que ele devia fazer, que é baixar as expectativas, ter objetivos reais, mensuráveis, dizer, como o Guilherme perguntou, isto é um sucesso se... E aí a Alexandra tem que dizer que acho que esta fasquia é muito baixa, é fazer melhor do que o Lawson, quer dizer, é difícil não fazer melhor do que o Lawson, não é? E se ele fizer o pódio? Se ele fizer o pódio, chapou, é um tipo brilhante. Agora, não se trata daquilo que ele vai conseguir, trata-se da pressão que ele está a pôr sobre ele próprio. Porque neste momento, se ele não fizer o pódio, fizer um quarto ou um quinto lugar, vai ser, a meu ver, um resultado brilhante, mas mesmo assim é pior do que o pódio que ele disse que queria conseguir, percebes? É isso, é essa gestão de expectativas que todos vivemos, que eu acho que é tonto. O Guilherme perguntou, e bem, o que é que será sucesso? Tu disseste fazer melhor do que o Lawson. Quer dizer, eu acho que até o safety car do MotoGP de ontem, que se esbarrondou contra os rasos no Cota, conseguia fazer melhor resultado do que o Lawson fez nessas duas primeiras corridas. Fazer melhor que o Lawson no Visa Cash App, não sei o que, do ano passado. Ok, certo, já percebi, pronto. Eu tenho de dizer-vos 2 almoços apostados, porque eu acho que ele não chega à Q3 e as duas pessoas com quem apostei, uma delas, por acaso, diz-se o Tsunoda meter o carro no Q3 e nos pontos, desafio superado. Pronto, é um dos almoços que eu ficarei a dever se ele conseguir pôr o carro no Q3. Mas pronto, isso para mim sim é sucesso, pôr o carro no Q3 e depois ficar nos pontos. Quer dizer, acho que é isso que é esperado dele, porque ele tem ali 2 ou 3 objetivos, de que já falámos. Ajudar a equipa a encontrar o sweet spot do carro, não é? Ainda não encontraram. Portanto, independentemente de ser desenhado para o Verstappen ou não, eles têm que ter uma janela operativa, ainda não a encontraram. E é isso que ele tem que fazer. 2, ele tem que ajudar o companheiro de equipa a lutar pelo campeonato do mundo. E em que medida é que ele pode fazer isso? Andando nos pontos e roubando pontos aos outros que andam a lutar com o Max Verstappen, que foi uma coisa que o Pérez fez de vez em quando, raramente, é uma coisa que obviamente o Lawson não fez, e foi uma coisa que os outros também não conseguiram fazer em anos em que o Verstappen ainda não lutava pelo campeonato do mundo, não tinha carro para isso.
3, ele tem que ajudar a Red Bull a ganhar pontos suficientes para ser novamente candidata ao título de construtores. Isto não é propriamente uma emenda fácil de conseguir, certo? É porque nós temos olhado para o Lawson e, portanto, volto ao mesmo, agora já percebi tudo certo, mas fazer melhor do que o Lawson não é difícil, mas também não é isso que se espera do Tsunoda, que vai na sua 5ª temporada de Fórmula 1, creio. O que se espera é tudo isto, é ele usar essa experiência para fazer tudo isso. Se ele faz bem em dizer que quer conseguir um pódio, acho que é normal ele querer consegui-lo. Acho que utilizar a palavra pódio antes do Grande Prémio do Japão, em que se vai estrear pela Red Bull, é, do ponto de vista comunicacional e só isso, um erro. Mas ele pode consegui-lo, como dizes bem, vai ser um conto de fadas se for o 4º piloto japonês a conseguir um pódio numa corrida de Fórmula 1. Muito bem, eu acho que em termos de sucesso, ele para esta corrida eu dou um bocado de barato, por sendo a corrida de estreia e sendo em casa a pressão, não sei como é que ele vai reagir. Acho que se estiver nos pontos já é uma vitória para a Red Bull, mas acho que ele no mínimo tem de estar tendo de lutar pelo top 8 no resto do campeonato, porque senão o problema do segundo carro mantém-se. Eles têm que estar garantidamente no top 8 a lutar com as outras 3 equipas, porque senão realmente continua a ser o Verstappen sozinho contra todos os outros. Para avançar, eu gostava primeiro, o Carlos Sá está aqui desafiou-me com um comentário. Ele diz: Guilherme, então vamos ver o que pescas, o que significava a sigla MP4 da McLaren. Portanto, MP4 era a sigla utilizada para os nomes dos McLarens, a partir do momento em que o Ron Dennis entrou na McLaren. O P4 significa Project 4, que era a equipa de fórmulas de promoção do Ron Dennis. O M significava uma marca de cigarros que patrocinava a McLaren nos anos 80 e nos anos 90. Depois passou a significar McLaren a partir de 95. Pronto, agora Alexandre acorda. Vamos seguir para o próximo tema, que é um tema que eu até acho bastante interessante, que é... Eu não ia dizer nada, mas pronto, obrigaste-me a isso, a partir de 97, aqueles em 96 ainda eram patrocinados por essa... Eu disse 96? Disseste 95, em 95 era o MP410, que era horrível, depois ainda veio o MP4... Só eu que achava esse carro bonito. Pelo menos era diferente. Desculpa, esse carro bonito. O de 95. O de 95, com aquela terceira asa atrás, era uma coisa. Adoro. Eu gostava dele, era o Mansell. Mas desculpa, estou-te a fazer perder tempo. Falaste dos anos 90. Mas sim, 95, 96 continua a ser essa tal marca de cigarros e depois 97 passou a ser outra marca de cigarros. Outra marca de cigarros. Mas desta vez cinzenta. Passando agora de vez para o próximo tema, que é o potencial regresso dos motores V10 à Fórmula 1. Portanto, para o ano nós vamos ter um novo regulamento técnico e, ao contrário das últimas mudanças de regulamentos técnicos, em 2026 vamos ter também novos regulamentos em termos de motores. Vai ser a primeira troca desde 2014. Vai-se manter o V6 com o turbo, sai o MGUH, mantém-se o KERS e aumenta-se a potência da parte elétrica, de forma a que a potência da unidade motriz passa a ser quase dividida 50-50, teoricamente, entre motor a combustão e motores elétricos. No entanto, tem havido cada vez mais ruído relacionado com a potencial entrada dos motores V10 antes do fim de ciclo dos próximos regulamentos técnicos, que é até 2030. E gostaria de saber qual é que é a vossa opinião em relação a, primeiro, esta conversa toda dos V10 voltarem, mas desta vez com a utilização de combustíveis sintéticos, e o que é que acham de potencialmente os próximos regulamentos técnicos de motor serem encurtados para voltarmos a ter motores ruidosos e como deve ser. Vou começar pelo outro engenheiro, Alexandre. Eu se são V8 ou V10, eu confesso que uma as épocas em termos de motores eram muito mais interessantes é quando as regras não dizem nada disso. Até porque na maioria da história da Fórmula 1
as regras não diziam se era V6, se eram 4 cilindros, se era um W16, um W8 ou um motor rotativo. Pá, metiam outro tipo de limitações e deixavam os engenheiros fazer aquilo em que normalmente são péssimos se não tiver lá ninguém a segurar a mala do dinheiro, que é procurar a melhor solução. E, portanto, para quem estudou uma coisa chamada termodinâmica, e agora a grande parte dos que são engenheiros mecânicos que nos estão a assistir sentiram a sua parte testicular a subir e um calafrio nas costas, há regras que ditam qual é que é a melhor relação para o que nós queremos fazer. E, portanto, para quem tiver alguma pouca idade como nós, sabe que houve alturas na Fórmula 1, umas logo no início e outras mais recentes, em que houve V8, V10, V12 a competir, houve 4 cilindros, houve 6, houve coisas estranhas que já dedicámos um episódio a isso, que era um W ou qualquer coisa esquisita. E o que eu gostava de voltar a ver é regras que fazem limitações de outra forma e não estão preocupados com as configurações. Até porque se o problema fosse só o barulho, tu também podes trabalhar o barulho. Aliás, eu tenho aqui na garagem um bom exemplo disso, que quando eu tenho as janelas fechadas aquilo faz um barulho muito giro. Quando eu abro as janelas, reparo que o barulho é feito pelas colunas do carro. E portanto, afinal, não é assim tão engraçado. Eu acho que mais preocupados se é V8 ou V10, eu gostava de voltar a uma lógica em que há menos coisas definidas e que a lógica da construção começa pelas restrições, como já foi no passado, e depois cada um encontra a sua limitação, porque mesmo quando quase todos utilizavam a mesma, quando chegou à conclusão por essas regras, que são uma magia, mas que obviamente são as regras da física, chegamos à conclusão que quase todos utilizavam motores V10, mesmo assim houve quem usasse V10 com um V muito apertado, um V exato, porque tinham que fazer concessões se queriam uma aerodinâmica de um tipo ou do outro. E no fundo, como eu costumo dizer a brincar, que acima de tudo a Fórmula 1 é um playground para engenheiros, é deixar que eles se divirtam na sua masturbação mental em descobrir qual é que é a melhor solução para lá chegar, em vez de estarmos preocupados em estar logo, não, porque a parte elétrica deve ser 50%. Mas porquê? Limitem de outra forma, limitem por admissões, limitem pela parte da energia que pode consumir e deixem o resto fazer. Porque é curioso, é que cada vez que se muda as regras, tirando 2 ou 3 visionários, muito poucos para o lado bom, mais ou menos depois eles olharem para as regras, começam todos a convergir numa determinada solução. E volto a dizer, normalmente há muito poucos visionários para que eles vão para uma solução completamente diferente dos outros e acertam. Portanto, o barulho para mim é uma falsa questão, porque se nós quiséssemos mesmo, também tínhamos os V6 a fazer um barulho muito, muito agradável. E falo ao gajo que adora era que mudássemos as regras dos motores, fossem muito livres, que era para não só vermos V8 e V12 e 6 em linha, e acima de tudo ouvirmos bocados de metal altamente caro de ligas exóticas espalhados pelo alcatrão a fazer barulho depois de um belo explosão com chamas. Isso é que era bonito. Portanto, quanto mais livres fossem as regras dessa forma, é que eu acho que era mais interessante. Sim, eu vou concordar com o Alexandre. Eu infelizmente não consegui ver, não era nascido nessa altura, mas adorava ver novamente batalhas entre V8, V10, V12, como houve, penso que foi em 95 o último ano em que houve essa variedade. E mesmo na altura dos V10 havia, mesmo, como o Alexandre diz, ângulos diferentes, mas mesmo materiais diferentes. Eu lembro-me que o McLaren de 2000, acho que era a Mercedes que usava Beryllium na sua construção, tinha um som muito característico daquele som que, se nós fechássemos os olhos e pusessem o barulho, conseguíamos identificar imediatamente qual é que era o motor. João, qual é que é a tua opinião em relação a potencialmente regressarmos a motores atmosféricos? Eu acho que sobretudo este tema é um tema para vocês que são engenheiros, não é? Eu sou um tosco que dá uns toques. Que dá uns toques nesta coisa. Tenho uma vantagem, sou um gajo velho, portanto eu lembro-me bem de ver em pista V8, V10, V12, W16. Isso viste pouco em pista. Mas estava lá às 8 da manhã para ver o live, dar uma volta e não voltar à pista.
com o Giacomelli ao volante, e foi o último grande prémio que trouxeram o W16, a partir daí voltaram para o Jet V8. Sim, o H16 da BRL não é mesmo mal, confesso, mas porque nesse era eu que não tinha nascido ainda, mas quer dizer, do ponto de vista mas isto é importante para pôr aqui, dar alguma perspectiva sobre aquilo que vos vou dizer. Do ponto de vista de um Carolas destas coisas, eu sou todo a favor do regresso aos motores atmosféricos, porque tenho as melhores memórias desses motores, e porque sim, sendo o barulho uma questão secundária, o Alexandre explicou de uma forma muito clara que isso não é uma característica imanente ao motor V6 turbo, ou ao motor V8 atmosférico, ou seja o que for, mas tenho saudades desse barulho, daquela sensação de caos completa cada vez que um carro se aproximava, estava a ouvi-lo 5 curvas antes, não é? E, portanto, acho que isso faz parte de todo este espetáculo da Fórmula 1. Acho, de um ponto de vista técnico, mais uma vez de acordo com o Alexandre, as coisas tornaram-se demasiadamente rígidas, ainda que aí não acho que seja só da Fórmula 1, porque a maior parte das outras competições de monolugares acabam por ter um bocadinho o mesmo figurino, não tão apertado de regras, mas relativamente uniformizado no que toca aos motores, por razões pura e simplesmente económicas, porque a economia continua a mandar no mundo e o dinheiro também, e é por isso que chegamos a todo este troféu quase monomarca. Mas sim, gostava do momento, quer dizer, nós hoje na Fórmula 1 temos uma arquitetura de motor, e estou a falar de motor de combustão, não do resto, que só apareceu na Fórmula 1 porque as regras não eram tão apertadas, não é? Porque de facto já havia possibilidade nas regras de haver motores comprimidos ou com compressão, com turbocompressores ou outra coisa desde os anos 50, mas ninguém utilizava, tinha havido uma ou duas experiências que tinham corrido mal e, portanto, andavam todos alegremente a fazer motores com quantos cilindros podiam, tentando casar de facto o rendimento do motor com o tamanho e o peso e por aí fora, e tinham chegado praticamente a essa verdade insufismável de que o V8 era a coisa mais espetacular do mundo porque garantia o melhor compromisso de tudo isso e sobretudo eram fáceis de comprar e de arranjar peças suplentes. Até que houve uns carolas franceses que acharam que não, senhor, que isto com 6 cilindros em V e com um compressor de ar era muito mais espetacular. Isso, em vez de ser 3.000 cm3, eram só 1.500, portanto, dava-lhes espaço e andaram anos a bater com a cabeça nas paredes até chegarmos a este ponto em que eles são obrigados a ter motores V6 turbo. Eu confesso que gostava de voltar a V8 e V10. Há aqui uma outra dimensão que não é só da engenharia, que também é política, que eu acho que é importante, porque quando o Sulayem falou nisso, eu acho que o primeiro a falar nisso nem foi o Sulayem, foi provavelmente da Fórmula 1, foi o Domenicali, mas seja como for, o Sulayem pegou na ideia e veio trazê-la. Eu fiquei todo contente. Se me perguntares de uma forma diferente, acreditas que isso vai acontecer? Com franqueza não, acho que isto é um argumento para nos fazer discutir, é porventura um argumento negocial para qualquer coisa que eu não antevejo neste momento, mas há aqui vários problemas que se colocam e não são o da possibilidade, da execuibilidade disso acontecer do ponto de vista da engenharia, isso acho que é perfeitamente possível, é mesmo, há bocadinho o Alexandre falava em relação à Red Bull, do posicionamento da marca, e eu acho que há aqui posicionamentos que são incompatíveis com o regresso a um V10 ou um V8, mesmo com combustíveis sintéticos que podem ser, do ponto de vista ambiental, quase tão eficazes ou eficientes como são estes motores em termos de pegada ecológica. E isso, o posicionamento de marketing de uma equipa como a Audi, por exemplo, é relativamente difícil de compatibilizar com o regresso a V10 ou a V8. Quer dizer, para isso podem fazer também um V10 a diesel, como já fizeram, e ganharam as 24 horas de Le Mans. Não é por essa execuibilidade que eu acho que isto é difícil. Acho que é difícil porque já se vendeu uma ideia e agora é difícil recuar dessa ideia sem transmitir a imagem de que a Fórmula 1 afinal não está tão preparada para esse grau de tecnologia, e isso a Fórmula 1 nunca vai admitir, vai sempre querer ser o degrau mais elevado, para não dizer outra vez pináculo, da tecnologia, ainda que eu acho que esta tecnologia, com franqueza, é excessivamente complexa, ou seja, mesmo eu não percebendo nada de engenharia, e não percebo, como vos disse, consigo perceber mais ou menos o que é um motor de combustão interna, como é que funciona um V8 ou um V10 e por aí fora, e aquilo que o Alexandre explicou sobre o ângulo mais aberto ou mais fechado de um V10 e sobretudo aquela experiência extraordinária que a Renault fez em 2001, creio, que ia revolucionar tudo, porque o V10 era tão aberto que tinha um centro de gravidade mais baixo e depois não funcionou e foi uma miséria de ano, mas isso até eu consigo acompanhar. Quando entramos em AMG UHs, AMG UCAPs e na forma toda como isso funciona, já é excessivamente complexo para conseguir explicar mesmo numa transmissão televisiva. Dito isto, acho que neste momento é difícil voltar atrás. Que eu gostava de simplificar tudo isso e, como disse o Alexandre bem, tornar tudo isto um bocadinho mais simples e mais aberto em termos de desenho para quem está a inventar nos seus tiradores. Isso gostava, sim. Era o tipo de Fórmula 1 que eu apreciaria mais. Eu
Em relação a este tema, eu sou totalmente a favor da mudança para os V10 com combustíveis sintéticos. Acho que a parte do ruído acrescenta uma dimensão extra, principalmente a quem vê ao vivo, nos grandes prémios, mas mesmo na televisão, acrescenta algo único à Fórmula 1. Eu estive a ver, um dos grandes problemas, na minha opinião, dos carros atuais é o peso, um peso excessivo destes carros e a dimensão deles. Os motores atuais pesam 150 kg. O peso dos motores do próximo ano é de 180. Os últimos V10 foram 90 kg. Isso aí demonstra bem o que é que as equipas, a Fórmula 1 em geral, pode poupar no peso. Tendo em consideração que tem menos auxiliares, vai fazer com que os próprios carros possam ser mais pequenos, ter uma dimensão muito, muito menor, o que vai fazer com que os carros sejam mais ágeis, vai fazer com que os carros apliquem tanta pressão nos pneus, o que por sua vez vai fazer com que os pneus possam ter construções tão pesadas ou tão protegidas, vamos dizer, o que por sua vez vai melhorar novamente o problema do peso. Acho que seria muito positivo. Agora, acho que vai acontecer ou não? Não, acho que não vai acontecer. Acho que a Audi vai vetar. Acho que a Fórmula 1 conseguiu fazer com estes novos regulamentos o que queria fazer, que era chamar novas marcas. Vai entrar a Cadillac, vai entrar a Ford, vai entrar a Audi. Acho que seria muito arriscado da parte da Fórmula 1 de repente dizer, olha, depois deste investimento todo que as marcas estão a fazer, vamos só ter 2 anos e passamos para os V10, que em termos de combustão vão ter a tecnologia também elevada e pode, se calhar, até com uma transição mais direta para o mercado automóvel. Mas acho que vai passar a ser uma decisão muito mais política do que de engenharia. No cenário ideal, acho que é como vocês dizem, preferia um cenário dos anos 90, 80, em que era uma mistura de tudo, ou os Grupo C, nos Sports Car. Por isso, tenho pena, acho que vai ser mesmo uma decisão política que vai acabar por ser esquecida. Portanto, queria só pedir ao Fórum TSF... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Além destas decisões políticas todas, continuamos, por exemplo, a não ver nenhum conglomerado chinês a querer meter o nome num motor de Fórmula 1. Portanto, os nomes continuam a ser os mesmos do passado. Até serem todos elétricos e serem feitos com peças de plástico e coisa do género, não é? Portanto, quando a BYD for propulsora, já a Fórmula 1 vai ser um bocado diferente. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso é como ter mulheres a ganhar corridas de Fórmula 1 também. Eu tenho dúvida que isso vai acontecer. Quando não sei, mas vai acontecer. É uma questão de evolução natural das coisas. Não sei se já estamos preparados. Neste caso concreto não era tanto andar para a frente, era um bocadinho dar um passo ao lado. Mas acho curioso, desculpa Guilherme, mais uma vez estou a fazer anarquia completa no painel. Acho piada porque deste plantel todo só houve um piloto que conduziu carros com motor V10 na Fórmula 1, de forma competitiva. E que eu diria que é assim o maior petrolhead deles todos. E, no entanto, ele também não acredita que nós vamos voltar atrás, porque, quer dizer, ele melhor do que nós conhece a dinâmica da coisa e sabe que não é fácil vender essa ideia neste momento. Não sei se viram a analogia que ele utilizou, disse que voltar aos V10 era mais ou menos como voltarem a conduzir sem Halo. Sim, também não gostei particularmente do Halo quando ele apareceu, mas, quer dizer, já salvou vidas. Mas porquê é que os V10 não podem ter a mesma tecnologia? Eu não estou... isso é que eu não... Porquê é que esta tecnologia não pode estar toda disponível e eles chegarem a melhor conclusão? É porque eu acho sempre divertido, quando nós dizemos a brincar que a época que naturalmente temos sempre algum gosto foi a que vivemos, em que se queimava um motor por qualificação. E quanto é que nós achamos que custam as ligas super exóticas com que são feitos hoje os motores, em que um engenheiro da Mercedes, que já nem lá está, disse a brincar facilmente se fizéssemos os motores com que todos conduzimos no dia-a-dia, com aquela liga exótica, fazíamos 3 milhões ou 1 milhão de quilómetros a brincar. É que parece que estamos a poupar alguma coisa com isto. E alguns dos sistemas híbridos que são utilizados são absolutamente fenomenais. Para quem se der ao trabalho de perceber como é que aquilo funciona, são absolutamente fenomenais e alguns até têm uma mega aplicação nos carros de hoje. Só que o que é estranho é que enquanto nos anos 90, e o João fazia de certeza a mesma coisa do que eu, a nossa diferença não é assim tão grande, e eu ficava pasmado a olhar para o vidro traseiro do Honda, por mais banal que fosse o Civic, que dizia F1 VTEC. Ficava pasmado também com a velocidade da internet.
mas não nos anos 90, que ainda não havia internet. Mas olha que a fotografia ficou bem. Deixa-me só aproveitar. O Alexandre tem razão e o Luís Tiago Martins já dizia isso. Gasta-se mais dinheiro com estas regras do que porventura com outras. Sim, mas essa é a conjugação difícil. Ou seja, a poupança está, na previsibilidade que vais ter de regras e, portanto, não estar a mudar todos os anos e estar a fazer inovação de raiz no sentido da arquitetura da coisa. Gastas muito dinheiro nas pequenas peças. Por outro lado, a Fórmula 1 não... Sim, desculpa, Alexandre, eu tomei a liberdade de ir falando, porque ficaste um bocadinho frisado. E concordo contigo, adorava o autocolante que dizia os autocolantes dos Hondas, como adorava, sou mais velho, os autocolantes na parte de trás dos Renault, que dizia Renault Elf F1. Achava aquilo tudo lindo, o amarelo, o branco e o preto. Acho que é difícil a Fórmula 1 prescindir desta imagem de ser o desporto tecnologicamente mais avançado do mundo e, ao mesmo tempo, defender este slogan, que é o slogan de que, em termos ecológicos, estão cada vez mais perfeitos. Porque, de facto, e isso vocês os dois sabem melhor do que eu, estes V6 são os motores com maior rendimento e com maior aprumo tecnológico que existem, do ponto de vista da combustão interna acoplada a recuperação de energia, a geração de energia. Imagino eu, mas vocês melhor do que eu podem dizer isso. Sim, é. Mas é que toda a recuperação que é feita, e toda a capacidade que até é metida na comparação do motor, quando é que nós estamos a ver isso na tecnologia dos carros do dia a dia? Certo. Mas antes demorávamos 10 anos para o ver. Eu acho que daqui a 10 anos vamos ver. Mas repara que eu não utilizei esse argumento todo. Eu não disse isso nunca. Eu nunca disse que... Eu acho que a Fórmula 1 até perdeu desse ponto de vista. Eu sei, mas só estou a suspensão ativa que aparece ainda nos anos 80 e depois aparece com sucesso nos anos 90 no Williams. Eu lembro-me de escrever para a Auto Magazine, posso dizer isso à vontade porque já fechou a revista, e de fazer o teste ao Shanti ativa e achar aquilo uma coisa fabulosa, porque me sentia o Nigel Mansell a conduzir o FW14B. E ainda por cima tinha motor para isso, porque era um V6 3 litros. Com 200 cavalos. E, portanto, a tecnologia, apesar de tudo, passava. E o controle de tração, e o controle de estabilidade, e essas coisas todas. E as 4 rodas direcionais e por aí fora. Eu não defendo esse argumento. Só digo é que é difícil à Fórmula 1 agora dar um passo atrás. É só isso. Neste momento. E não vai dar. Agora, os argumentos de sustentabilidade é que na minha opinião, desculpem lá, é bullshit. Porque as ligas exóticas que eles usam nem sequer ia haver quantidades suficientes a preço razoável para as passarmos para a produção em série. Portanto, só fazemos de conta no lado para... Sim, são coisas que eu preferia a loucura de quando falaste no grupo C de Kamasa, só para fazer de conta que alguma vez o motor Wankel foi uma solução e fez aquele carro com uma coisa fenomenal, do que andarmos aqui a fingir que o que estamos a fazer é para bem do universo e é para ser mais barato e sustentável. Não é de tudo. Vão ver quanto no universo existe alguma das ligas, dos materiais que usam as ligas, que são feitos os pistões hoje em dia na Fórmula 1. Bem, eu estou a gostar muito desta conversa, mas infelizmente estamos a ficar sem tempo e Deus Nosso Senhor está aqui a mandar-me acelerar para a antevisão do Grande Prémio do Japão. Por isso tenho 2 perguntas para vocês. Acham que Liam Lawson fica atrás de Tsunoda? E quem é que acham que vai estar melhor no Grande Prémio do Japão? Nossa, começa tu. João. Começo eu? Epá. Sim, começa tu. É que já não lembrava das perguntas, estava à espera que o Alexandre respondesse. O Lawson à frente do Tsunoda. Basicamente, Minardi com o neozelandês. Não, acho que o Tsunoda vai ficar à frente do Lawson, pelo menos em qualificação, em corrida. Depois as coisas dependem de coisas fortuitas, como um arranque menos bem conseguido e o Tsunoda levar uma pancada antes de chegar aos S e a coisa resolve-se aí. E a tua segunda pergunta era, desculpa, essa é que eu não me lembrava. Pódio. O pódio? Os tipos vão estar no pódio. Depende um bocadinho de uma pergunta que está aqui a ser feita pelo Ricardo Araújo, que é como vamos estar de meteorologia, porque há possibilidade, para dizer probabilidade de chuva no domingo. E com probabilidade de chuva no domingo, a coisa muda de figura. Eu diria que em Suzuka, como noutros sítios, os McLaren vão ser mais equilibrados, sobretudo naquelas mudanças de transições rápidas de apoio dos S, nas curvas mais rápidas, como são toda a secção depois do gancho, por aí fora, 130R. Portanto, diria em condições normais, Norris-Piastri ou Piastri-Norris. Com chuva, acho que o Max Verstappen tem uma palavra a dizer. Acho que o Russell tem feito um bom início de campeonato e, mais uma vez, não estamos a falar de simpatia. É bom não esquecermos os Mercedes. Os Mercedes estão competitivos. E a Ferrari depende sempre de conseguir acertar no plano X e do plano X ser o plano espetacular que os leva a conseguir acabar uma corrida. Mas eu diria que a pressão está maior até sobre a Ferrari do que sobre as outras 3 equipas.
em função do que aconteceu na China e do que também aconteceu na Austrália. Alexandre, tens 1 minuto. Como o Tsunoda vai fazer aquilo que foi contratado e vai chover no domingo, vai meter as 2 papaias fora de pista logo na partida e, portanto, vai acabar com o Verstappen, Ocon e o Russell, que entretanto já só sabe dar em terceiro, a fechar o pódio. Muito bom. O Ricardo pôs-nos uma pergunta para Queijinho. Qual o melhor resultado de sempre de um piloto japonês em Suzuka? Espera aí que já foi respondido no chat também. No chat, mas não aqui. Não aqui. Pronto, mas houve alguém que respondeu logo Kamui Kobayashi, fez o terceiro lugar em 2012, de facto, com um Sauber. Mas antes disso, o pai de quase eles todos, não era pai do Satoru Nakajima, o Aguri Suzuki tinha feito esse terceiro lugar memorável em 1990, numa corrida ganha pelo Nelson Piquet, em que o Roberto Moreno ficou em segundo lugar e que acabou com os 3 abraçados a chorar. O Briatore, o Piquet e o Moreno. É um pódio único. Quem nunca viu tem que ver essa corrida. Tem vários momentos memoráveis. O acidente do Senna e do Prost é apenas um pormenor, não é o mais importante. Eu acho que o Mansell arrancar quando parou para trocar de pneus e estava para aí com 30 segundos de vantagem e arrancou com tamanha brusquidão que partiu a transmissão do Ferrari e depois deu murros no volante. É o momento alto da corrida. Ainda que o Piquet ganhar uma corrida ao fim de 3 anos me tenha agradado particularmente. E o Aguri Suzuki ficou em terceiro e fez uma festa, sim. O Ricardo diz se o Yuki arrumar com os papais já soma pontos, mesmo com o DNF. Sim, acaba por ser verdade. Ele é contratado para lutar, ou nem vou dizer lutar com os McLaren, é mais defender o Verstappen. Eu ia pedir também ao nosso moderador ausente para ir pondo uns comentários para nós irmos. A nossa produção, diz a nossa produção, Exato. parece uma coisa profissional. Pá, eu não sou profissional, por isso peço imensa Nota-se, desculpa. nota-se. O Luís Tiago Martins perguntou porquê tantas regras. Se calhar gastam mais dinheiro em ter vantagem em coisas iguais do que têm liberdade para poderem inovar. É verdade, nós tivemos 20 minutos a falar deste tema. É um tema que eu adoro. Como o Alexandre diz, isto já não passa para os carros de estrada, nós já estamos num cenário mesmo de laboratório, é quase a eficiência térmica dos V6 atuais, aquilo é quase, ultrapassa qualquer valor teórico que nós achávamos, os seres humanos achavam que seria possível. Acho que só cargueiros é que têm eficiências térmicas maiores, são grandes motores a diesel. Estou a adormecer, Guilherme. Peço imensa desculpa. A minha antevisão, só para dar a minha opinião em relação ao que pode acontecer no Grande Prémio do Japão, eu acho que vai ser outra vez o domínio da McLaren, mesmo à chuva, exclusivamente pelo desgaste dos pneus que a McLaren tem. Acho que o Verstappen, se realmente tiver a chover, vai-se fazer um bocado como em Melbourne, que vai ter, vamos dizer, 20 voltas em que consegue acompanhar realmente o ritmo de corrida dos McLarens, mas vai chegar a um ponto em que, obviamente, se não houver incidente e mantiverem-se os 3 grandes candidatos em pista, acho que os McLaren a partir daí vão passar à frente. Portanto, dobradinha da McLaren com o Verstappen em terceiro. E dá-se por terminado este podcast. Peço imensa desculpa pelo caos. Obrigado por terem visto e para a semana estamos aqui de volta. Obrigado.